Vamos lá, pessoal, vamos agora terminar o capítulo 8 aqui do livro de Daniel. Nós estamos estudando aqui essa segunda parte. A gente começou na aula passada a estudar essa segunda parte, que vai dos versículos 15 até o versículo 27. Rapidamente, recapitulando aqui, nós já vimos essa parte do esboço da sessão e também mostrei para vocês que o foco aqui desse texto é a respeito do fim, certo? Você vai ver uma ênfase do anjo quando vai interpretar para Daniel, dizendo que a visão que ele teve é uma visão a respeito do fim. E eu expliquei para vocês que esse fim, muito embora a nossa tentação seja imediatamente achar que esse fim aqui está se referindo ao fim dos tempos, aqueles eventos concernentes aos últimos dias antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, mas o contexto de Daniel não está falando a respeito disso. Isso vai ser um uso que o Novo Testamento vai dar para o texto de Daniel, tá certo? Então, de que fim é esse que esse texto aqui está falando? Ele está falando do fim do domínio dos reinos deste mundo sobre Israel, começando naquela sequência da Babilônia, da Média, da Pérsia e então da Grécia. Então, concernente então aqui ao fim do domínio deles sobre Israel, tá certo? Então é sobre isso. Só que, naturalmente, a nossa leitura da Bíblia precisa encontrar aquilo que está querendo nos ensinar, qual é a teologia que o texto está tentando nos ensinar. E ao falar a respeito do fim do domínio dos gregos sobre Israel, o texto bíblico está nos ensinando que Deus é soberano e Ele é quem decide quando começa e quando termina os reinos deste mundo. Então, nós já vimos essa parte aqui do tempo do fim, onde o anjo explica para Daniel que a visão ela é uma visão concernente ao tempo do fim, certo? Depois, nós vimos a interpretação dando nome aos reinos, aos animais vistos por Daniel, o carneiro com 2 chifres, note que chifres aqui, lembre-se disso, se refere a reis, os reis da Média e da Pérsia, e então o bode peludo é o rei da Grécia. E aí eu enfatizei para vocês que o fato do último animal aqui ser o rei da Grécia e o fato também da descrição muito parecida daquilo que faz o bode peludo com o último animal da visão do capítulo 7 e também com a parte das pernas da visão de Nabucodonosor no capítulo 2, isso nos indica então que o reino da Grécia é o que está em vista aqui como esse último animal, tá certo? Então, fala a respeito de Alexandre o Grande, eu expliquei para vocês, Alexandre o Grande é o primeiro rei. Depois que Alexandre o Grande morreu, o seu filho ele foi assassinado e então o seu reino foi dividido entre 4 dos seus generais. Eu mostrei esse gráfico aqui para vocês, essa imagem aqui para vocês, ok? Então, aqui embaixo você tem os Ptolomeus, o que nos importa é isso, os Ptolomeus, e aqui em amarelo o dos Seleucidas, ok? E então nós paramos por aqui, e nessa aula então nós vamos entrar na parte do texto que fala a respeito do rei no fim, certo? Veja que o termo fim, ele novamente ele é mencionado, tá certo? E aqui ele vai focar a respeito do surgimento de um rei que terá uma relação diferenciada, muito mais direta, muito mais significativa com Israel, um rei
desse império macedônico, do Império Grego, e ele terá uma relação muito mais incisiva sobre Israel. E esse rei será o rei que precederá o fim do domínio dos 4 animais sobre Israel, ok? Então, o texto vai focar nesse personagem que nós vamos, então, estudar sobre ele aqui nessa aula. Então, o texto diz que no fim do seu reinado, que reinado é esse? Do reinado dos 4 reis. Então, esse do seu reinado, aqui no singular, ele aponta para o fato de que eram 4 generais de Alexandre. Então, era como se fosse ali uma extensão do reino de Alexandre. E aí o texto diz que no fim desse período, quando os prevaricadores acabarem, isso daqui literalmente é importante que você saiba disso. A palavra prevaricadores, ela também poderia ser traduzida por transgressores. E quando o texto aqui está dizendo prevaricadores acabarem, é quando as suas transgressões alcançarem a medida certa. E isso é importante que você guarde em mente, porque o Novo Testamento ele também vai utilizar esse tipo de nomenclatura, certo? Então, o apóstolo Paulo fala do tempo dos gentios, o apóstolo Pedro fala também desse acúmulo de maldades, certo? Então, a ideia aqui é que existe um limite, que Deus está esperando o momento certo, até quando a pecaminosidade dos reinos deste mundo alcançar o seu ápice. Então, quando alcançar o seu ápice, Deus então vai intervir. Essa linguagem, ela vem dessa ideia aqui. Quando a medida dos seus pecados chegar ao fim. Isso, então, estabelece aqui um padrão profético de que a chegada desse último rei feroz, como ele vai falar aqui, ó, levantar-se-á um rei, ela vai acontecer quando o pecado dos reinos deste mundo chega ao máximo. Isso é um padrão que vai se cumprir ali no 2º século, como a gente vai ver já já, mas que o Novo Testamento vai se apropriar desse padrão para falar do destino de Israel em relação ao Messias também, ok? Então, o texto diz que vai se levantar um rei. Interessante que ele descreve esse rei com 2 características. Primeiro, ele é de feroz catadura e, interessantemente, que o termo aqui traduzido por feroz, ele é um termo muito parecido no texto original para carneiro. Possivelmente aqui o que o texto está fazendo é um jogo de linguagens para mostrar a semelhança entre esse rei aqui e os reis anteriores, os reis que os precederam, visto que o animal anterior ao bode era um carneiro, certo? Então ele era alguém com um rosto feroz, mas também ele era especialista em intrigas. Ok, então a quem que esse texto ele está se referindo? Mais uma vez, pessoal, nossa tentação aqui é pensarmos imediatamente na figura do anticristo, ok? Nós estamos no Novo Testamento, na era do Novo Testamento, nós já lemos o Novo Testamento, já temos essa imagem do anticristo na nossa mente. Então a gente chega aqui nesse texto e pensa que ele está falando do anticristo. Só que se a gente fizer esse tipo de raciocínio, nós vamos perder de vista aquilo que era a intenção original do livro de Daniel e ficarmos focando naquilo que o Novo Testamento fez com os padrões proféticos estabelecidos no livro do profeta Daniel. Sendo assim, entendendo isso,
a quem que ele está se referindo aqui? Bem, pessoal, a história, ela conta que do ano 175 até o ano 164 antes de Cristo, a região que hoje nós chamamos de a Terra de Israel, na verdade, naquela época também era chamada assim, posteriormente passa a ser chamado de Palestina. Quem governou durante esses 9 anos ali naquela região foi o rei Antíoco Epifânio, certo? Ou também conhecido como Antíoco IV. Antíoco IV, eu já falei para vocês, ele era da dinastia dos Seleucidas. Depois que os 4 reis, os 4 generais de Alexandre o Grande morreram, a dinastia Seleucida ela começou a governar toda aquela região que eu mostrei para vocês aqui, essa região em amarelo, ok? E aos poucos eles foram avançando. O pai de Antíoco Epifânio, nós falamos sobre ele quando a gente estudou o capítulo 7. Ele foi quem empreendeu as grandes jornadas militares de avanço dos Seleucidas, especialmente para dominar, para conquistar terras que pertenciam aos Ptolomeus. E Antíoco Epifânio, ele era o 4º da linha para ascender ao trono no lugar do seu pai. Só que a história conta que por conta de suas malícias e do seu alto desempenho em suas altas habilidades políticas, ele conseguiu passar à frente dos seus irmãos e assumir o trono da dinastia dos Seleucidas. Então, essa personagem aqui, que era alguém versado nas batalhas, versado em guerra, mas também especialista em intrigas, aqui nós temos mais uma vez Antíoco IV, ok? Ou Antíoco Epifânio. O texto, então, vai continuar a descrever esse rei. É dito aqui que o seu poder era muito grande, mas não por sua própria força, ou seja, ele mesmo não era poderoso, seu reino não era poderoso, porque ele apenas herdou aquilo que ele recebeu. Então, Antíoco IV, ele não se comparava ao seu pai em termos de exército, em termos de poder militar, embora ele tivesse, sim, os seus poderes militares. Ele vai causar grandes destruições, como eu disse, ele tinha os seus poderes militares, mas não semelhante àqueles que vieram antes dele. Agora, o interessante aqui é essa parte onde diz que ele prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Aqui, pessoal, os estudiosos, eles alegam que isso daqui se refere ao fato de que quando Antíoco IV ele começa a governar sobre Israel, ele consegue atrair o sistema sacerdotal para si, ele consegue dominar sobre os sacerdotes, não pela força, mas sim pelo seu poder político. E então ele começa a utilizar as riquezas do templo, as riquezas de Israel, para financiar as suas campanhas militares de conquistas rumo ao Egito. Então ele vai conseguir avançar até certo ponto nas suas campanhas militares sobre o Egito e também sobre o povo de Israel. Ocorre que, por volta do ano 167, mais ou menos em 167, ele, após ter uma derrota para os romanos, que já haviam conquistado a região da Macedônia, que já haviam tomado conta de uma boa parte da Ásia Menor,
agora estavam avançando sobre o Egito e eles dão um ultimato para que Antíoco saia do norte do Egito e volte para a região de Israel. E quando isso acontece, por volta do ano 168, em 167, movido por essa frustração, é aqui onde ele começa a ganhar o termo Epifânio, ele então começa a avançar sobre a religiosidade e a cultura do povo de Israel. É dito aqui que por conta da sua astúcia, ele fará prosperar um engano. Isso foi o que aconteceu na primeira metade do seu governo, digamos assim. Ele, então, fez muito engano, mas no seu coração ele se engrandecerá. Isso aconteceu depois dessa derrota para os romanos, é quando ele começa a se ver como não como um ser divino que merece adoração, mas com um ser com prerrogativas divinas. E aí ele vai destruir a muitos que vivem despreocupadamente. Por que eles estavam despreocupados? Porque eles estavam enganados. Eles, então, enganados por Antíoco, foram, então, receberam esse avanço de Antíoco Epifânio, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Aqui nós temos duas possibilidades. Eu particularmente entendo que aqui se refere a Miguel, embora outros estudiosos achem que isso daqui se refere a Deus, mas eu entendo que isso daqui se refere a Miguel como sendo o anjo que representa o povo de Deus, o anjo que representa a Israel. Então, quando ele se levanta contra Israel, ele está se levantando contra o anjo que representa Israel, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas, ou seja, o seu reino ele findará não através de uma batalha, não através de uma derrota militar, certo? Não se sabe ao certo como foi que Antíoco Epifânio morreu, mas não foi como resultado de uma batalha. Isso daqui, então, pessoal, note que tudo isso daqui cria uma espécie de padrão que depois vai ser reproduzido nos textos seguintes. Qual é o padrão aqui? Você tem, eu vou desenhar aqui para você, você tem aqui o reino de Antíoco Epifânio, onde a sua primeira metade é marcada por engano e a sua segunda metade é marcada por perseguição. Quando começa essa segunda metade aqui, ele coloca então uma adoração a Zeus dentro do santuário. Alguns dizem que era uma espécie de meteoro também. Enfim, mas ele faz um sacrilégio dentro do santuário. Ele proíbe que a Torá seja cumprida. Ele proíbe a guarda do sábado. Ele proíbe que os judeus mantenham o sacrifício. Ele proíbe, então, todo o judaísmo, toda a prática do judaísmo. Isso depois de alguns anos com uma espécie de paz, enganando os judeus, certo? Conquistando os sacerdotes, mas então ele para com tudo isso e começa ali uma perseguição que a história conta que durou por volta de 3 anos, ou pouco mais de 3 anos, quando então, no ano de 164, ele morre. Então, no ano de 164, ele morre, e nesse mesmo ano, os romanos começam, então, a avançar sobre aquela região e passam a tomar conta da terra de Israel. E isso é o que o profeta, ou a visão, havia falado da visão da tarde e da manhã. Ou seja, que visão é essa da tarde e da manhã? São as 2.300 tardes e manhãs. Como eu falei para vocês,
isso daqui pode ser entendido de duas formas. A primeira forma é que isso daqui aponte para 2.300 dias, que daria por volta de 7 anos. Ou então isso daqui se refere a 2 vezes o número 1150, que eram as 2 vezes em que os sacrifícios eram feitos, e daria então por volta de 3 anos e meio, ok? Então, esses 2.300 pode se referir aqui aos dois, mas ambos encaixam muito bem nessa perspectiva ou do governo inteiro de Antíoco ou da metade do seu governo, que é o tempo em que ele promove essa perseguição. E também, isso daqui enfatiza, quando ele fala a respeito desses números, ele não está querendo ser preciso, ele está querendo falar a respeito de um enredo. Lembre-se bem disso. Ele não está fazendo uma previsão onde, quando começa aqui o primeiro dia dos 2.300, você pode contar precisamente que 2.300 dias depois, isso tudo vai se cumprir. Não é assim. Isso daqui, quando os leitores, ali no século II, liam isso, eles entendiam, ok, isso vai acabar, e isso vai acabar logo, certo? Isso é por volta ali de 7, 8 anos, 6, 7, 8 anos, ou então isso daqui é por volta de 3 anos, mas é um tempo curto. Isso vai acabar, a promessa está se cumprindo, a profecia está se cumprindo, aquilo que a profecia estabeleceu como padrão está se realizando agora, ok? Então o texto diz, falando da reação, da perplexidade de Daniel, certo? Ele se enfraqueceu, nós já vimos isso, ele chegou a adoecer, vimos isso como um sinal de reação a uma exposição sobrenatural. O texto diz que ele se espantava com a visão e não havia quem a entendesse. Ou seja, muito embora o anjo tivesse interpretado a visão para Daniel, Daniel com certeza não havia conseguido compreender ou entender como é que tudo aquilo iria acontecer. Para nós é muito fácil, porque nós estamos olhando a história de um ponto de vista favorável. Mas para quem está antes da profecia, isso de fato se torna muito complicado de se entender. Imagina que você recebe uma visão com uma profecia de algo que vai acontecer 400 anos depois do que está sendo mostrado ali para você, sobre personagens, sobre reinos que talvez na época de Daniel ele nem sequer conhecia e nem sequer imaginava que um dia iria chegar ali naquela região, como é o reino da Grécia, ok? Então é muito difícil para Daniel conceber esse tipo de coisa que para nós hoje é muito mais fácil. E antes de encerrar, pessoal, eu preciso mais uma vez falar um pouco com vocês sobre as implicações teológicas daquilo que nós lemos aqui. A implicação teológica é que, imediatamente, esse texto aqui se refere a Antíoco Epifânio, aquilo que Antíoco Epifânio fez com os judeus na metade do segundo século antes de Cristo, aquele curto período de tempo do seu governo, onde ele, durante uma parte, enganou os judeus e depois, então, ele os sabotou, os perseguiu, matou a muitos, fez sacrilégios, proibiu a prática do judaísmo, proibiu sacrifícios e tudo mais. Então, isso tudo se cumpre, isso tudo se refere a esse momento. E aí, então, a gente pergunta, ok, mas como é que, quando chega no Novo Testamento, Jesus fala a respeito de uma perseguição sobre Israel, assim como falou o profeta Daniel?
Aí é que está um ponto que muita gente deixa escapar quando vai interpretar os textos bíblicos. É aquele aspecto do padrão profético que eu comentei com vocês já na introdução dessa matéria. Que o Senhor Jesus Cristo, ele olha para os eventos descritos no livro do profeta Daniel e ele entende que aquilo estabelece um padrão para o fim do domínio dos reinos deste mundo sobre Israel. Então, aquilo é a leitura sobrenatural de um evento histórico. E qual é a interpretação desse evento histórico? É que a libertação, a restauração de Israel, ela é precedida por uma grande perseguição orquestrada por um grande governante. O Novo Testamento, ele vai chamar esse grande governante de iníquo, de anticristo, de besta, certo? Apontando isso para o futuro. Mas isso é um uso do livro de Daniel. Isso é dar aquilo que foi dito em Daniel um novo referente, certo? No Novo Testamento. E isso também é verdade para aquilo que nós vamos estudar na próxima aula, que é o texto de Daniel 9, que fala sobre as 70 semanas. Ou seja, a forma como as 70 semanas elas se cumprem até o domínio grego sobre Israel, serve de referente para a forma como nós devemos entender o futuro do povo de Deus ainda hoje, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima aula.